Olá, meus irmãos. Nesse vídeo eu quero fazer uns comentários sobre a carta encíclica que o Papa publicou agora no dia 3 de outubro, né? Assinou lá sobre o túmulo de São Francisco de Assis, em Assis, e chama-se Fratelli Tutti. E essa carta, ela vamos dizer assim, é um chamado muito forte e eu vi nela assim uma vontade de correção muito forte do Papa Francisco quanto à própria vocação da humanidade, tá? Porque nessa carta ele não está falando só para os católicos, ele está falando para a humanidade inteira. E é por isso que ele se vale justamente do evangelho de hoje, que é o evangelho do bom samaritano, que não era religioso, né? Vivia no meio de um povo considerado pagão, né? Os samaritanos, inimigos dos judeus, e foi ele que acudiu. Então, com essa parábola de hoje, que tem muitas humilhas bonitas, hoje pode pegar aí o Padre Augusto Sartori, o Padre Paulo Ricardo, eles falam muito bem, até o Felipe Aquino fez uma reflexão muito bonita, mas ela é figurativa do que é ser religioso, né? Ser religioso não é uma tarja que você amarra na testa, né? Igreja católica não é isso. Não é ir à missa e voltar para sua casa vamos dizer, alívio de consciência de ter participado da Santa Missa, né? É você viver o que é a sua vocação. Então eu quero fazer também me unir ao Papa, porque eu fiquei muito agradecida com essa carta. Quando eu li, realmente o meu coração se encheu de gratidão, porque é uma coisa que eu tenho meditado muito, muito na minha vida pessoal e na vida comunitária de igreja, mas eu vou partilhar com vocês. Vamos começar pedindo a ajuda do Espírito Santo para que ele ilumine as nossas mentes, que a gente possa realmente entender o que a igreja quer nos dizer hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já estou com o Catecismo da Igreja Católica aberto aqui no 1877. A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Esta vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina. No entanto, concerne também ao conjunto da comunidade humana. Então, a vocação não é do católico, a vocação é da humanidade, porque cada um dentro da sua religião foi chamado a encontrar a verdade revelada por Cristo, que é a face humana de Deus. Então, todos, independente da religião, são criados por Deus à imagem e semelhança dele. Então, a vocação não é católica, a vocação é humana, é universal. Sim, católica no sentido universal, eu estou falando em sentido de denominação religiosa. Então, já de cara, já posso dizer que o Papa acertou em cheio de não falar somente aos católicos, convidar o mundo a uma reflexão sobre o que nós entendemos por bem e o que nós vivemos com relação ao bem, porque o bem compromete sim. Não existe um bem que eu prego aqui e depois eu não faço. Não existe um bem que eu socorrer um irmão é algo muito custoso, né? Eu digo um irmão de comunidade, e eu socorrer um irmão de sangue é algo que eu me sinto obrigada. Então a gente vive hoje uma hipocrisia tão grande de fé, que a gente é capaz de passar por pessoas dentro da nossa própria igreja com dificuldades e fingir que não está vendo. A gente é incapaz de botar a mão no ombro e perguntar se a pessoa está precisando de uma oração, que sente um minutinho no banco para ouvir ela falar. A gente é incapaz de entrar na casa de uma pessoa. Uma das coisas que eu tenho observado com mais frequência é a dificuldade que você tem de receber uma pessoa que você convida para tomar um café na sua casa. As pessoas evitam intimidade, as pessoas não querem se envolver com nada. Elas não querem nem falar do problema delas e nem ouvir o problema do outro. Aliás, problema é uma coisa que o mundo não quer. Né? O mundo só divulga em redes sociais o que é bom, o que é agradável, o que é saudável. Né? Não existe problema para o mundo. Se você vê algo que tem problema, você passa reto e não quero nem ver. Então a gente vive uma cultura hedonista em busca do prazer e o Papa está dizendo assim,
Saia dessa cultura. Vá se encontrar com as mazelas do mundo, vá se encontrar com a necessidade do teu próximo. Quem é teu próximo? É o teu vizinho, sim, aquele que você não gosta muito, é aquela tua vizinha que te pede coisa toda hora, é aquele outro vizinho ou aquela pessoa do teu grupo de WhatsApp que vive te incomodando. Esse é teu próximo. Não é fugir, é criar uma cultura de encontro. Mas não é aquele encontro, né, do bonzinho, que tudo que fala tá bom. Não é isso. É o encontro de uma presença viva de Cristo, é assumir essa vocação, é se assemelhar ao Cristo. É sim professar a verdade com caridade. E muitas vezes também é afastar de nós com severidade tudo o que nos afasta de Deus. Né? Isso tem duas vertentes muito claras para mim. A gente tem que ser severo e combativo com tudo que quer nos afastar desse caminho, né? Dessa vocação que a gente tem, né? E muitas vezes a gente faz o contrário, a gente deixa que se aproxime de nós, o que nos afasta da nossa verdadeira vocação e afasta de nós aquilo que nos aproxima. Eu queria falar um pouco sobre misericórdia, porque essa carta encíclica fala sobre misericórdia do começo ao fim. Então eu queria falar sobre misericórdia, que hoje é o dia de Santa Faustina. E quando a gente fala de misericórdia, a gente tem que entender que junto da misericórdia está sempre a justiça, porque a misericórdia existe para aplacar a justiça. A justiça, qual é a justiça? Você nasceu condenado, né? Você nasceu no pecado, o batismo te resgata. Primeiro passo da misericórdia, o batismo, né? Aí o segundo passo é viver uma vocação cristã, que você já foi, vamos dizer, configurado no batismo, né? Já foi introduzido, enxertado em Cristo. No entanto, ao longo da sua vida, os desvios que vão acontecendo, até o seu último suspiro na terra, eles se mostram pela misericórdia. Mas olha o que Santa Faustina nos conta no 474 aqui do livro Diário de Santa Faustina. Presta atenção. À noite, quando me encontrava na minha cela, isso aconteceu em 13 de setembro de 1975, vi um anjo executor da ira de Deus. Estava vestido de branco, o rosto radiante e uma nuvem a seus pés. Da nuvem saíam trovões e relâmpagos para suas mãos e delas só então atingiam a terra. Quando vi esse sinal da ira de Deus, que deveria atingir a terra, especialmente num determinado lugar, que não posso mencionar por motivos bem compreensíveis, comecei a pedir o anjo que se detivesse por alguns momentos, pois o mundo faria penitência. Mas o meu pedido de nada valeu perante a ira de Deus. Nesse instante vi a Santíssima Trindade. A grandeza da sua majestade transpassou-me profundamente e não ousava repetir a minha súplica. Porém, nesse mesmo momento senti em mim a força da graça de Jesus que reside na minha alma. Quando me veio a consciência dessa graça, imediatamente fui arrebatada até o trono de Deus. Oh, como é grande o nosso Senhor e Deus, e como é inconcebível a sua santidade. Nem sequer vou tentar descrever essa grandeza, porque em breve todos o veremos como ele é. Comecei então a suplicar a Deus pelo mundo com palavras ouvidas interiormente. Quando eu assim rezava, via a impossibilidade do anjo em poder executar aquele justo castigo merecido por causa dos pecados. Nunca tinha rezado com tanta força interior como naquela ocasião. As palavras com que eu suplicava a Deus eram as seguintes: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Essa oração, disse Jesus para ela, serve para aplacar a minha ira. Essa ira é a ira daquele que mostrou, né, enviou seu filho à terra para salvar a humanidade não a recebeu. A humanidade não consegue replicar os ensinamentos de Cristo. Era por isso que não adiantava ela rezar por si, como ser humano, contra sair o anjo não obedecia. Mas quando ela pediu pelo corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, aí Deus aplacou. Então, o que acontece com a gente? Qual a reflexão que tem que ficar com esses trechos que eu vou ler para vocês da Fratelli Tutti? Que o convite é a configuração a Cristo, é agir através de Cristo. E se esquecer em Cristo, parar de ser você com suas próprias convicções, sabe? Parar de ser você com seu conforto, seu comodismo na sua casinha, com seu carrinho, com seus bens, sabe? Eu olhar para o lado e ver quem que está precisando de você. Quem está precisando de você hoje que você está desviando?
Quais são os bens que te foram pedidos que você abrisse mão e que você não consegue? Então o Papa, ele tá aqui clamando para que a gente se volte para quê? Para que essa ira de Deus seja aplacada, para que pelo rosto misericordioso de Cristo, da humanidade, para o que está do teu lado, isso faça com que aconteça o verdadeiro cristianismo. Porque assim, não adianta a gente pregar a verdade cristã católica, que é a verdade mais perfeita e exata que existe na face da terra, com todos os seus santos, anjos, sacramentos, essa riqueza que é a Igreja Católica, se eu primeiro não me aproximo do outro, se eu vejo o outro como estranho, porque ele é de outro país, porque ele é de outra religião, porque ele come uma comida diferente da minha, porque a vida dele não é exatamente a perfeição que é a minha vida. Então eu tô sempre fazendo um julgamento do que é ruim no outro, mas eu sou incapaz de ver o que é ruim em mim. Na Fratelli Tutti, eu vou pegar aqui as Sombras do Mundo Fechado. Eu achei, gente, eu convido vocês a lerem, porque ela é lindíssima, essa carta do Papa Francisco. E ela é o que o Espírito Santo quer dizer hoje. Isso acima de qualquer coisa, se você achar bonito ou não, né, não é uma questão de gosto. Isso aqui é uma questão de chamado. Você está sendo chamado, né? E o anjo está lá, né, pronto para, né, executar o comando de Deus. Então, o que a gente vai querer? Né? Vai querer enfrentar o que a igreja está ensinando? Preste atenção, quem diz que o Papa é globalista, preste atenção nesse artigo aqui 12, que ele vai falar nesse parágrafo aqui, olha. Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Essa cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. O avanço desse globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes, que se protegem a si mesmos, mas procura dissolver as identidades das regiões mais frágeis e pobres. É a pura verdade, tornando-os mais vulneráveis e dependentes. É uma forma de dominação econômica. Desta forma, a política torna-se cada vez mais frágil perante os poderes econômicos transnacionais que aplicam o lema divide e reinarás. Essa criação, esse mundo polarizado que a gente está vivendo hoje, que você fica levantando bandeira disso, daquilo, dentro e fora da igreja, isso é para dividir. Você está indo nessa onda, dessa massa, que o Papa Francisco está dizendo, pode parar, presta atenção. Note-se no 13, a penetração cultural de uma espécie de desconstrucionismo em que a liberdade humana pretende construir tudo a partir do zero. Para isso, mais adiante, no final desse parágrafo, né, eu estou pegando pequenos trechos, precisam de jovens que desprezam a história, rejeitam a riqueza espiritual e humana que se foi transmitida através das gerações, ignorem tudo quanto os precedeu. E ele faz uma observação mais à frente, mas eu não marquei essa aqui pra gente, mas está lá na carta, sobre a Europa. Porque a Europa está vivendo exatamente isso, né? As raízes do cristianismo estão fincadas, o Vaticano está lá na Europa. Mas o que aconteceu com a Europa? Né? Se descristianizou, se mundanizou, se paganizou. Né? O paganismo que o samaritano que o próprio samaritano que está fora da igreja não acolheu. Né? Foi lá na parábola que Jesus quis dizer, é que muitas vezes os próprios cristãos não vão estar dando seu testemunho, vão estar enfraquecendo a fé do lugar onde eles vivem. Ah, ser cristão é aquilo ali? Ser cristão é ir na missa, virar as costas e ir embora? Muitas vezes a gente não conhece as pessoas que sentam no banco do lado da missa. A gente vive uma fé enjaulada no nosso próprio eu, tá? E é isso que o Papa Francisco não quer. Parágrafo 15. A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante, mesmo disfarçada por detrás da defesa de alguns valores. Né? Mesmo que eu gere uma desconfiança porque estou defendendo valores, está defendendo nada, está defendendo você mesmo. Né? E está se expondo à justiça. Está saindo do âmbito da misericórdia, porque desconfiar do outro, em vez de oferecer abrigo, de oferecer consolo, de oferecer oração, é se julgar numa situação muito melhor. Né? Se você é capaz de rezar por alguém, de descer ao problema de alguém, é sinal de que você se sente primeiro necessitado do amor de Deus, e aí você é capaz de dar o amor para o teu próximo. No parágrafo 16 vai dizer, nesta luta de interesses que nos coloca a todos contra todos, onde vencer se torna sinônimo de destruir, como se pode levantar a cabeça para reconhecer o vizinho ou ficar ao lado de quem está caído na estrada? Fica a pergunta.
né? Todos contra todos vai ajudar alguma coisa, né? Ficar impondo, ah, não, mas você não acredita nisso, mas você é assim, assado. Isso não é uma cultura de encontro, né? Isso é divisão, isso é o diabo agindo. É o diabo, o divisor. Parágrafo 30, um pouco mais adiante. O isolamento e fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação, mas é a proximidade e a cultura do encontro. O isolamento, não. A proximidade, sim. Cultura do confronto, não. Cultura do encontro, sim. E eu acredito assim que o Espírito Santo, eu agradeço muito a Deus. Nós somos muito felizes aqui no canal, porque quando eu criei esse quadro, entre aspas, né, do ID pelo mundo aqui do canal, de me encontrar com os meus irmãos da internet ou fora da internet que venham dar seu testemunho, eu quis que o canal Arca da Aliança fosse sim uma barca onde todos os irmãos se encontrassem, né, em que a gente pudesse dar o nosso testemunho e que eles fizessem parte do canal, porque esse canal não é meu. Eu quero assim muito que Deus faça através dele, né? E que eu seja só essa vamos dizer, essa rota, né, por onde as pessoas passam, que não fique nada para mim, que levem. Então essa cultura do encontro, né, esse ir pelo mundo, essa parte do canal que quer encontrar os irmãos é isso, né? Agora encontramos irmãos lá do Nordeste, Grupo Padre Beapina, são meus irmãos, mas por que não nasceram do mesmo sangue que eu, não posso me sentir irmã? A gente tem essa coisa, a minha família, eu rezo pela minha família, eu rezo pelos meus. Os seus são todos que estão no mundo, tá? Então é muito mais oração do que isso que você está pensando. No parágrafo 43 diz, os meios de comunicação digitais podem expor ao risco de dependência, isolamento, perda progressiva de contato com a realidade concreta, dificultando o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas. Puríssima verdade, né? As pessoas acham que mandar uma mensagem é dizer estou aqui, né? Não é, não é. As relações digitais que dispensam a fadiga, cansaço de cultivar uma amizade, uma reciprocidade estável e até um consenso que amadurece com o tempo, tem aparência de sociabilidade, mas não constroem verdadeiramente um nós. Eu recentemente saí de um grupo de amigas, eu posso dizer que são amigos porque elas têm no meu coração, né? São irmãos como qualquer outro irmãos. Mas saí porque só se encontravam na rua. Falavam meia dúzia de assuntinhos e cada um ia para sua casa, até o ponto que eu vi uma chorar, né, num local social cheio de gente em volta, porque estava passando um problema com o marido. Então isso é encontro, isso é amizade, sentar no lugar, tomar um café e ir embora. Agora, você convida para ir para tua casa, não vem ninguém. Viver na superficialidade da vida. As relações digitais fizeram isso com o mundo. Criaram relações superficiais, em que você não quer nem ouvir a voz do outro. No máximo, você tem lá paciência para ouvir uns 5 minutos de uma gravação de um áudio que alguém está te relatando um problema, e de vez em quando você ainda olha e ainda diz assim, poxa, esse áudio está enorme. Quer dizer, nem digitalmente, muitas vezes, você quer ouvir alguém falar. Parágrafo 46. Mesmo nos mídias católicos é possível ultrapassar os limites, tolerando a difamação e a calúnia, e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Tem muito católico falando mal dos outros na rede social, criticando os outros, até o Papa Francisco, e os papas, e a igreja, o Vaticano. É calúnia, difamação, ficar dizendo que uma pessoa que está ali representando uma religião é a pessoa que está desviando, é o anticristo, é o demônio e o que seja. Agindo assim, qual contribuição se dá para a fraternidade que o Pai comum nos propõe? Que contribuição que você está dando fazendo isso? É essa a pergunta que o Papa quer deixar. Mais adiante, parágrafo 62. É o amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontes. Amor que nos permite construir uma grande família onde todos nos podemos sentir em casa. Né? Essa é a acolhida, é saber receber um estrangeiro, um diferente de você, é saber sentar para ouvir. É isso que ele está falando aqui. Amor que sabe de compaixão e dignidade. Que dignidade é essa? O outro é filho de Deus como você. O outro é feito a imagem e semelhança de Deus, da mesma forma que você. No parágrafo 68, fomos criados para a plenitude, que só se alcança no amor. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Isso deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer de nossa serenidade, alterando-nos com o sofrimento humano.
Isto é dignidade, quando você se altera de ver alguém com problema, você corre, você se doa. Aí dizem assim para você às vezes, nossa, mas você tem um coração tão puro. Ué, mas que coração que eu devo ter se eu quero me unir a Cristo? Não é isso? Então as pessoas acham isso como às vezes até uma fragilidade. Não quero me expor, não quero me expor, não quero me envolver. Eu posso ser machucada. Isso deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer da nossa serenidade, alterando-nos com o sofrimento humano. Parágrafo 74. Nas pessoas que passam ao largo há um detalhe que não podemos ignorar, eram pessoas religiosas. Esses que estão passando por você muitas vezes, né? Dizendo que são católicos, religiosos, mas ainda dedicavam-se a dar, mais ainda, dedicavam-se a dar culto a Deus, um sacerdote, um levita. Ele está falando do evangelho de hoje, mas é porque ele usou essa parábola do bom samaritano na Fratelli Tutti, tá? Isso tem uma forte chamada de atenção. Indica que o fato de crer em Deus e o adorar não é garantia de viver como agrada a Deus. Uma pessoa de fé pode não ser fiel a tudo o que essa mesma fé exige dela, e, no entanto, sentir-se perto de Deus e julgar-se com mais dignidade do que os outros. Quer dizer, eu sou católica, né? Não tem problema mais nenhum. Eu sou católica e ponto. Desculpa, aí é que está o problema. Você é o católico. E o católico é aquele que não é a fé só que salva, nem a escritura só que salva. É a fé por obras, porque a fé sem obras é morta. São João Crisóstomo expressou com muita clareza esses desafios que se apresentam aos cristãos. Queres honrar o corpo de Cristo? O corpo de Cristo era aquele cara que estava ferido lá, que o samaritano foi acudir. Olha aqui, não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm o que vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. Né? Cristo foi muito claro com isso quando ele dividiu aqueles que iam ser chamados e separados à direita, as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Vinde, benditos meu Pai, me deste comer quando eu tive fome e vestis quando eu estava nu. Cristo que ensinou isso. São Francisco vivenciou. O paradoxo é que às vezes, quantos dizem que não acreditam podem viver melhor a vontade de Deus do que os crentes. Né? Aqueles que não acreditam estão vivendo melhor essa realidade cristã do que os crentes, não é? Então, quem herdará o reino dos céus? Quem herdará? Que vergonha, né? Se eu vou lá, tomo a Eucaristia, eu sou incapaz de me configurar a Cristo. Vivo conformado com esse mundo. Vivo no meu recolhimento pessoal, no meu mundinho. 76. Na sociedade globalizada existe um estilo elegante de olhar para o outro lado, que se pratica de maneira recorrente. Sob as aparências do politicamente correto ou das modas ideológicas, olhamos para aquele que sofre, mas não o tocamos. Transmitimos-lo ao vivo e até proferimos um discurso aparentemente tolerante e cheio de eufemismos, mas não somos capazes de ir ali e fazer, de botar a mão na massa. É grave, viu? Essa carta é grave. 88. A partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos e amplia a existência quando arranca a pessoa de si mesmo para o outro. Não ama aquele que não sai de si e vai em direção ao outro. Não ama. Pode dizer que ama à vontade. Não ama. Feitos para o amor, existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase. Que êxtase é esse? Encontrar Deus, se elevar a Deus como? Sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento de ser. Né? Ele também é parte do corpo de Cristo. Eu sem ele não sou completa. Eu quero todo junto com o Cristo. Então eu trabalho dessa forma. Eu ofereço minha vida, meu tempo dessa forma. Os grupos fechados e os casais autorreferenciais, né? Aqueles casais que se acham um exemplo para a comunidade, porque servem a comunidade, porque estão ali dando testemunho de fidelidade a Deus, que se constituem como um nós contraposto ao mundo inteiro, habitualmente são formas idealizadas de egoísmo e mera autoproteção. Eu separei um trechinho que eu quero ler aqui no final, né? Só para terminar a carta encíclica, procurando especificar em que consiste a experiência de amar que Deus torna possível com sua graça. São Tomás de Aquino explicava como um movimento que centra a atenção no outro, considerando como um só comigo mesmo. São Tomás de Aquino, está no parágrafo 93 da Fratelli Tutti. Scott Hahn foi um ex-protestante que se converteu. Ele disse o seguinte: quando os protestantes evangélicos se convertem à Igreja Católica, é frequente sofrerem uma espécie de traumatismo cultural religioso. Em contraste, a paróquia católica média é geralmente parca nestes aspectos, quais
uma pregação praticada baseada na Bíblia, um tom conservador para a família no púlpito, um vivo sentido de comunidade com várias reuniões de oração, companheirismo e estudo bíblico. É para a gente se questionar como eu vivo a minha fé, a minha pastoral na minha comunidade. Eu me uno para orar, eu sei da vida do outro, eu vivo no meu mundo fechado. Pegamos esse exemplo do Scott Hahn e o que o Papa Francisco quis nos dizer, e façamos uma profunda reflexão sobre a nossa fé e as obras que às vezes não costumamos dar. Fiquem com Deus, salve Maria. Até mais.